Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, nesta manhã de domingo. Nós vamos prosseguir o nosso estudo de escatologia, o estudo das últimas coisas, falando do arrebatamento da igreja. Vamos orar? Pai querido, Pai celestial, nós te louvamos e agradecemos por mais uma semana abençoada que o Senhor tem nos dado e pela oportunidade de nos reunirmos com nossos irmãos para darmos prosseguimento a esse estudo das últimas coisas que irão acontecer. Te damos graças pela Tua palavra. O Senhor tem deixado essa revelação para nós dos últimos acontecimentos para que nós, como igreja, como povo de Deus, possamos estar preparados para o arrebatamento, subirmos com o Senhor Jesus. Nos abençoe nesta hora, durante esse tempo, que Teu Espírito Santo possa nos conduzir durante esse estudo, nos dando sabedoria, direção, orientação e também abençoando todos os nossos irmãos que estão nos assistindo. Abra nossa mente, o nosso coração para nós compreendermos as riquezas da Tua santa e bendita palavra. Abençoa todas as classes que estão reunidas nesta hora, que a Tua palavra seja ensinada, Senhor, na inspiração, na direção do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, para a Tua glória, nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, domingo passado nós começamos a ver o primeiro ponto do nosso estudo aqui sobre arrebatamento, a diferença entre arrebatamento e a grande tribulação, por que o arrebatamento ocorre antes da tribulação. E hoje nós vamos prosseguir nesse ponto vendo sinais que antecedem o arrebatamento, sinais que ocorrem antes do arrebatamento. É muito importante a gente atentar para isso, porque são evidências de que o arrebatamento está próximo, né? Esse fato, esse acontecimento está muito próximo. Nós olhamos para a nossa volta, olhamos para o mundo e tudo indica, tudo está nos dizendo que o arrebatamento da igreja está próximo. Então nós vamos nos ater a esse ponto, sinais que antecedem o que ocorre antes do arrebatamento, para depois nós estudarmos o arrebatamento e vermos na sequência o que acontecerá com a igreja no céu, enquanto acontece coisas aqui na terra, a grande tribulação aqui na terra, né? De início eu gostaria de ler dois textos para a gente entender, que nos ajuda a entender o que é o arrebatamento, como ocorrerá o arrebatamento. O primeiro texto que eu quero ler, e se você tiver com a sua Bíblia aberta aí ou quiser fazer anotação para acompanhar, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Olha só, essa palavra de Paulo é muito clara sobre como se dará o arrebatamento. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. A palavra dormir aqui é a morte em Cristo, é morrer em Cristo, né? A Bíblia usa essa expressão dormir para aqueles que morrem salvos, morrem em Jesus. Então nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Olha o verso 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos em Cristo, os mortos salvos, ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, né? Aqueles que morreram em Cristo, salvos em Jesus, ressuscitam. Depois aqueles que estiverem vivos por conta do arrebatamento, no tempo do arrebatamento, serão transformados, né? Nessa ordem. Mais um texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler dos versículos 13 a 18, que é também bem esclarecedor sobre como se dará o arrebatamento. Diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Novamente essa expressão, dormir, para aqueles que morreram salvos. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Por quê? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem,
Deus os tornará a trazer com ele. Deus os tornará a trazer com ele, quer dizer, na vinda de Jesus até as nuvens, por ocasião do arrebatamento, Deus trará os mortos para encontrar-se com Jesus, né? Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Olha a ordem do arrebatamento como ocorre. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Vocês percebem, irmãos, aqui como se dará o arrebatamento, né? O Senhor Jesus vem até as nuvens, aqueles que estão dormindo em Cristo ouvem a voz do Senhor, o chamado do Senhor, como se eles estivessem dormindo e fossem acordados. Eles são transformados, ressuscitam, num novo corpo, sobe, né? Mas após a ressurreição dele, aqueles que estão vivos são transformados nessa ordem, né? Os que dormem em Cristo ressuscitam com o novo corpo, aqueles que estiveram na ocasião vivos são transformados no novo corpo e subimos todos e encontramos com Jesus nos ares, ok? Então, esses dois textos aqui para início, para a gente entender como se dará o arrebatamento, para nós entrarmos nos sinais que antecedem o arrebatamento. Eu quero ler mais dois textos, ainda agora de abertura. São Mateus capítulo 24, versículos 36 a 44. E esses dois textos aqui que nós vamos ler também vai lançar luz sobre a questão do arrebatamento. Mateus 24, 36 a 44. Diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe. Olha que interessante, o arrebatamento. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, todos esses textos aqui estão se referindo ao arrebatamento da igreja, que pode ocorrer, pode acontecer a qualquer momento. E como se dará o arrebatamento? Bom, feita essa introdução, eu quero, queridos, prosseguir com vocês vendo alguns sinais que ocorrem antes do arrebatamento. Que sinais são esses? Primeiro, surgimento de muitos falsos cristos. Atente para a palavra muitos, porque na grande tribulação será apenas a besta e o falso profeta. Na grande tribulação, a besta e o falso profeta estarão agindo nesse mundo, controlando esse mundo. Mas antes da grande tribulação, antes do arrebatamento, surgirão muitos falsos cristos, né? São líderes, pessoas importantes, pessoas influentes, que são até adorados por pessoas nesse mundo. Textos bíblicos, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 3 e 4. Vamos ler. 2 Tessalonicenses capítulo
2, versículos 3 e 4. Diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Né? Olha, esse grande líder, e tudo está caminhando no mundo para o surgimento de um grande líder, porque a humanidade clama por um líder que resolva o problema do ser humano. Né? A humanidade clama por uma pessoa que consiga resolver o problema da humanidade, porque todos os grandes líderes que surgem com a proposta de resolver o problema, seja no seu país ou de toda a humanidade, têm fracassado. Né? Quando se levanta um líder em qualquer nação, qualquer país, eles surgem com aquelas promessas: nós vamos combater a fome, nós vamos trazer paz, e fazem acordos, assinam acordos de paz, assinam tratados de paz, e não acontece nada. O mundo está indo de mal a pior, cada dia pior. Então há um anseio, há um clamor no coração da humanidade pelo surgimento de alguém que resolva os problemas da humanidade, alguém que dê um jeito na situação do mundo. Então o mundo, a situação, a circunstância está sendo preparado para o surgimento de um grande líder. E a Bíblia está dizendo que esse grande líder será o anticristo, que vai aparecer como o salvador da pátria, alguém que dará a solução, trará a solução para os grandes problemas que afligem a humanidade. Né? Mais um texto, Apocalipse capítulo 19 e versículo 20. Diz assim, capítulo 19 de Apocalipse, versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Aqui no caso está se referindo já à besta, né, e o falso profeta, que estarão atuando depois da saída da igreja, depois do arrebatamento neste mundo, ok? E está dizendo aqui que eles vão fazer sinais e vão enganar as pessoas, ok? Então já está, esse texto aqui já está se referindo a um momento que ocorre depois do arrebatamento. Mas o surgimento de falsos cristos, de falsos líderes, hoje já existe, né? Pessoas que são idolatradas, pessoas que surgem com aquela expectativa de que vão dar um jeito na situação, vão resolver o problema, mas tem trazido decepção e frustração. Um segundo sinal de que antecede o arrebatamento: guerras e rumores de guerras. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler bastante versículos aqui nesse capítulo 24 de Mateus. Inicialmente, versículos 6 e 7. Olha o que o Senhor Jesus disse. E é interessante que esse texto aqui, de Mateus 24, é chamado de princípio das dores. O sermão profético, o princípio das dores. Quer dizer, são sinais, são evidências de que o arrebatamento está por acontecer. Então, quando Jesus ele faz esse discurso aqui em Mateus 24, ele está dando pistas, sinais para nós de que seriam evidências de que o arrebatamento está por acontecer. Então, olha só: guerras e rumores de guerras, versículos 6 e 7. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Esse termo mister significa preciso, necessário. O que Jesus está dizendo aqui? Porque é preciso, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. São apenas evidências de que o arrebatamento está aí às portas, né? São dicas que Jesus está dando para nós, já que Jesus não disse quando ocorreria o arrebatamento. Ele não deu essa data, mas ele deu dicas, ele deu pistas, para que quando a gente olhasse esses sinais, essas pistas, a gente percebesse que o arrebatamento está próximo. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes,
e terremotos em vários lugares, ok? Então, fome, peste, terremotos, né? Não é novidade nenhuma, isso está acontecendo em todo o mundo. Há milhares de pessoas morrendo todo dia de fome. Em nossos dias agora se fala muito em pessoas morrendo pelo coronavírus, mas há muito tempo que milhares de pessoas morrem diariamente nos países mais pobres de fome, né? Então fome não é novidade alguma, né? Peste, terremotos, pestes é uma atrás da outra, vai aparecendo uma atrás da outra. Terremotos, se a gente fizer uma análise, uma pesquisa, você vai ver que a cada século o número de terremotos aumenta no mundo. Pode fazer uma pesquisa e você vai ver quantos terremotos ocorreram no século tal, quantos terremotos ocorreram no século tal. E você vai perceber que a cada século que vai se passando, o número de terremotos tem aumentado no mundo todo, né? Um terceiro sinal que ocorre antes do arrebatamento, que Jesus disse aqui em Mateus capítulo 24, perseguição e morte de cristãos. Perseguição e morte de cristãos. Versículo 9. Diz assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Perseguição e morte dos cristãos. Nosso comentário diz o seguinte: essas foram realidades já vividas pela maioria dos apóstolos de Cristo. Todos os apóstolos sofreram morte violenta, todos os apóstolos foram vítimas de perseguição e foram mártires, morreram de morte violenta. Então perseguição, ódio contra os cristãos sempre aconteceu durante os 2000 anos de história da igreja, né? E há milhares de crentes que morreram também por conta do evangelho do Senhor Jesus Cristo. E isso não aconteceu só no tempo dos apóstolos, mas tem acontecido hoje. Quando você analisa os cristãos que vivem na faixa da janela 1040, que é muito falado, né? A janela 1040, aquele retângulo, aquela faixa do globo terrestre que abrange ali o norte da África, o Oriente Médio e a Ásia. E nós temos ali cerca de 31 países que fazem parte dentro desse quadro, esse retângulo aqui da janela 1040, uma população de em torno de 3,2 bilhões de pessoas, onde estão concentradas a maior parte dos países, o maior índice de pobreza, de escassez de miséria do mundo, onde estão concentradas as maiores religiões pagãs do mundo. Nessa janela 1040 aqui, é o local onde mais os cristãos são perseguidos, onde há mais dificuldade de servir a Jesus, onde há mais oposição ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, dentro da janela 1040 estão ali a maioria dos países que lideram o ranking de maior perseguição ao cristianismo, onde estão a maioria dos países onde é mais difícil servir a Jesus. E nesse ranking, quem ocupa o primeiro lugar é a Coreia do Norte, né? Então, perseguição e morte aos cristãos, isso que Jesus está dizendo aqui em Mateus 24, 9, não apenas aconteceu nos dias dos apóstolos, mas tem acontecido durante toda a história da igreja cristã, e hoje em nossos dias acontece, não acontece que no Brasil, acontece em muitos países aqui dentro da janela 1040. Isso é sinal, é evidência, né, que antecede o arrebatamento. Um quarto sinal que ocorre antes do arrebatamento da igreja: escândalos, aborrecimentos e traições. Vamos agora para o versículo 10 de Mateus 24. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Basta dar uma olhada na história da igreja para identificar dezenas ou até centenas dessas coisas: escândalos, aborrecimentos e traições. Durante toda a igreja, toda a história da igreja, a igreja conviveu com as seitas.
E as seitas, elas combatem a igreja, elas perseguem a igreja, elas se infiltram no meio da igreja. Existem as seitas cristãs que saíram de dentro da igreja cristã e que prejudicam muito a igreja cristã. Mas escândalos, aborrecimentos, traições, fraqueza espiritual, isso é um sintoma de que o arrebatamento está próximo. A frieza na vida e no coração de muitos cristãos, o distanciamento de muitas pessoas da presença de Deus, um período de esfriamento, de distanciamento, né? Jesus disse que nos últimos tempos haveria um esfriamento da fé. E nós vamos ver isso no próximo ponto, né? Que é um quinto sintoma de que o arrebatamento está próximo. A multiplicação da iniquidade, gerando a frieza espiritual. Versículo 12 de Mateus 24, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Há um consenso e um pensamento desse momento que nós estamos vivendo, essa crise por conta do Covid-19, e muitos comentaristas, muitos estudiosos estão dizendo o seguinte: ao passar essa crise, provavelmente muitas pessoas vão voltar para a igreja, muitos desviados vão retornar para a igreja, muitas pessoas que não frequentavam a igreja vão procurar a igreja, pode haver um despertamento espiritual por parte da igreja, depois desse período de isolamento social. Por um outro lado, também há aqueles que acreditam que muitas pessoas que frequentavam a igreja vão esfriar na fé. É algo que tem sido comentado e que pode ocorrer nesse momento de crise que nós estamos vivendo, em que os templos estão fechados e a igreja não está podendo se reunir para adorar a Deus. Aquelas pessoas que porventura vinham à igreja só por conta de atividades, dos eventos da igreja, e que não tinham uma estrutura espiritual, frequentavam a igreja por conta de eventos, de festividades, de novidades, essas pessoas provavelmente não retornam para a igreja, porque elas não tinham uma vida de comunhão com Deus, elas não tinham uma vida devocional, não eram pessoas que costumavam ter o hábito da oração, da leitura bíblica, da comunhão com Deus. E nesse momento de isolamento social em que essas pessoas deixaram de frequentar a igreja, provavelmente elas esfriaram na fé e de repente não voltem mais para a igreja. Quando há provação, quando há tribulação, a tendência de muitas pessoas é se revoltarem, é se desanimarem. Então, se por um lado, meus irmãos, depois de nós passarmos essa quarentena e tudo voltar ao normal e a igreja voltar a se reunir, a gente possa receber muitas pessoas que virão para a igreja, por um outro lado, é possível que muitas pessoas que frequentavam a igreja antes dessa crise da pandemia, talvez não voltem mais. São pessoas que esfriaram na fé, são pessoas que não tinham estrutura espiritual, né? E aqui Jesus está dizendo isso. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso é sintoma de que o arrebatamento está à porta. Jesus está dizendo isso aqui, falando, olha, isso é princípio de dores, isso é sinal de que chegará o fim. Então, o esfriamento no amor de muitos, o aumento da iniquidade, né? E nós temos um comentário aqui que diz o seguinte: aquilo que há 20 anos atrás era pecado, hoje já diz não ser mais. E a palavra renúncia foi trocada pela palavra não tem nada a ver. Quando Jesus falou sobre discipulado, sobre seguir Ele, Jesus certa vez disse assim: aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus sempre deixou claro que para seguir Ele, primeiro passo é uma atitude de negação. A pessoa vai ter que negar a si mesmo, negar a sua própria vontade, seus próprios pensamentos, suas próprias opiniões, negar a sua própria vida. Segundo, tomar uma cruz. Existe uma cruz para carregar, né? A cada dia, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Então, há muitas pessoas que não estão dispostas a viver uma vida de renúncia, né?
Por isso que aqui o autor está dizendo assim, a palavra renúncia foi trocada pela palavra não tem nada a ver, né? A palavra pecado já o que era pecado antigamente não é mais. E a palavra renúncia foi trocada pela palavra não tem nada a ver. Então há muitas pessoas que querem seguir a Jesus, mas não estão dispostas a viver uma vida de renúncia. Não estão dispostas a carregar uma cruz, a pagar o preço. Portanto, em época de provas, de tribulações, de lutas, muitas pessoas esfriam na fé, muitas pessoas desanimam, muitas pessoas voltam atrás. Então, se por um lado, depois de passarmos por essa crise, essa pandemia, tudo voltar ao normal, vida normal, muitas pessoas podem procurar a igreja, por um outro lado, muitas pessoas podem também não voltar mais à igreja. Eu queria lembrá-los daquela palavra proferida por Jesus no Sermão da Montanha, aqui no Evangelho de São Mateus mesmo, no capítulo 7, versículos 13 e 14. Quando Jesus disse o seguinte, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Olha o verso 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então Jesus, aqui nesse texto, ele diz, existe uma porta estreita e uma porta larga. Existe um caminho apertado e um caminho largo, espaçoso. E ele disse, pela porta estreita e pelo caminho apertado, são poucos que entram. Mas pela porta larga e pelo caminho espaçoso, são muitos que entram por essa porta e por esse caminho largo e espaçoso. Então, aqui como quinto motivo que nos mostra, sinal que nos mostra que o arrebatamento está às portas, está essa questão da multiplicação da iniquidade gerando frieza espiritual. Jesus mesmo afirma que esses sinais mencionados por ele e que estão no texto em análise aqui no capítulo 24 de Mateus, ainda não indicam o fim, mas são chamados por ele de princípios das dores. Isso está aqui no versículo 6 e 8, né? Versículo 6 e o versículo 8. No versículo 8 Jesus disse assim, mas todas essas coisas são o princípio das dores. E no versículo 6 ele tinha dito, ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário, é preciso que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, mas são princípio de dores. O que Jesus está dizendo aqui, nesse capítulo 24 de Mateus, e dando para nós dicas e pistas, para nós entendermos que o arrebatamento está próximo, é como ocorre numa gravidez. O nascimento, as dores de parto, ela não ocorre propriamente no momento do nascimento da criança, mas ocorre antes do nascimento. Quando uma mulher grávida, quando vai nascer o bebê, antes do nascimento, há alguns sinais, algumas evidências que o bebê vai nascer. O que são esses sinais e evidências? São as dores. Uma mulher grávida, quando ela sente algum nível de dor, ela corre para o médico, ela fala assim, me leve ao médico porque vai nascer. Quer dizer, as dores de parto é um prenúncio de que o parto vai ocorrer, que vai nascer a criança. Então, quando Jesus fala que chama esses sinais, essas evidências de princípios das dores, ele está dizendo, quando vocês virem acontecer essas coisas aqui, né? E eu repito, olha, surgimento de falsos cristos, guerras e rumores de guerras, perseguição e morte de cristãos, escândalos, aborrecimentos e traições, multiplicação da iniquidade gerando frieza espiritual. Jesus está dizendo, isso é princípio das dores, são evidências, são sinais de que o arrebatamento está próximo. Ok? Existe aqui, indo para a parte final do nosso estudo de hoje, existem dois tipos de alertas bíblicos, né? Dirigido a dois grupos diferentes de pessoas. O primeiro alerta é dirigido aos incrédulos para que se convertam ao Senhor. Então, quando a gente fala das últimas coisas, e nós começamos aqui
esse estudo, esse quadro cronológico, esse calendário das últimas coisas com o arrebatamento, que é o primeiro fato que deve acontecer, que vai acontecer, olhando para frente, há um alerta primeiro aos incrédulos, para que eles se convertam ao Senhor. O nosso apelo, a nossa pregação, o nosso alerta, a pregação da igreja, a mensagem da igreja deve, em primeiro lugar, estar voltada para os incrédulos, para aqueles que não são salvos, que não servem ao Senhor, para que eles se convertam ao Senhor. Então eu quero aqui citar para vocês 3 textos bíblicos que mostram como nós devemos pregar e alertar as pessoas nesse sentido. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de número 15. A pregação do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus iniciou seu ministério, ele pregava dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha a pregação do Senhor Jesus quando ele desenvolveu seu ministério terreno aqui na terra. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Um outro texto, Atos capítulo 17, versículos 30 e 31. O apóstolo Paulo, quando ele prega na cidade de Atenas, no Areópago, falando ali com os filósofos gregos, ali no berço da filosofia, do conhecimento da época, o berço do conhecimento da filosofia, em Atenas, na Grécia, ele, na sua mensagem aos atenienses, ele disse o seguinte, no versículo 30 e 31, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Olha a pregação de Paulo. Essa deve ser a pregação, e esse é o primeiro alerta quando a gente fala de arrebatamento, da volta de Jesus nos ares, né? Essa deve ser a pregação e o alerta da igreja endereçada aos não salvos, ao mundo, aos incrédulos. Olha o que Paulo diz: Deus não leva em conta os tempos de ignorância, Deus não considera o passado das pessoas, tudo que a pessoa fez até agora, né? Mas ele anuncia, ele diz agora, a todos os homens, em todo lugar. Essa mensagem deve ser pregada a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, que se convertam, que se voltem para Jesus. Por quê? Porque Deus tem determinado um dia, e eu não sei o dia, ninguém sabe esse dia, só Deus sabe, em que com justiça, com critérios justos, há de julgar o mundo será julgado, o mundo será tratado. Por isso, quando a igreja for arrebatada, Deus já vai começar a entrar em juízo com este mundo. E ai daqueles que ficarem. Tem determinado o dia em que com justiça há de julgar o mundo. Por meio de quem? Por meio do varão, por meio de Jesus. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. É através de Jesus, é a Jesus, é para Jesus que Deus deu autoridade para julgar todas as pessoas. Por isso que todas as pessoas, para serem salvas, precisam se entregar a Jesus Cristo, precisam receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, porque Jesus recebeu do Pai, de Deus, o poder e a autoridade para dar a vida eterna àqueles que nele creem. É Jesus que vai dizer quem será salvo ou não. É Jesus que tem autoridade e poder para dizer quem vai entrar no céu ou não. Jesus disse lá nos evangelhos: todos aqueles que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas todos aqueles que me confessarem diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Por isso que para ser salvo, para ir para o céu, todas as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados e confessar, receber, reconhecer Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor da sua vida, porque é Jesus que tem autoridade, poder e que vai dizer quem entrará no céu ou não. Correto? Então, o primeiro alerta bíblico endereçado primeiramente aos incrédulos deve ser isso daqui: se arrependam, se convertam a Jesus para que vocês subam
no arrebatamento, por ocasião da volta do Senhor até as nuvens, e vocês não fiquem aqui na terra para passar pela grande tribulação. O último texto, Marcos, capítulo 16, versículo 16. Esse apelo aos incrédulos. Quem crer e for batizado, quem crer em Jesus e for batizado, confirmando a sua decisão, a sua fé em Jesus, será salvo. Mas quem não crer em Jesus, no Evangelho, será condenado. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, o primeiro alerta bíblico com relação ao arrebatamento deve ser endereçado aos incrédulos com essa mensagem, esse apelo, esse convite à salvação, né? Já o segundo alerta é direcionado à igreja, para nós, a igreja, quanto à vinda do Senhor, para que esteja em constante vigilância. Estar vigiando é estar atento, é estar acordado, é estar atento para os fatos. Olhe à sua volta, veja os acontecimentos, analise tudo o que está acontecendo, porque isso são sinais, são evidências de que o arrebatamento da igreja está às portas. Então, o segundo alerta é para nós, a igreja. Mateus capítulo 24, agora nós vamos ler os versículos 42 a 44. Diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Eu citei esse texto aqui domingo passado, a figura, de um pai, de dono de uma casa, que não sabe que hora pode chegar um ladrão, um assaltante, para tentar entrar na casa, Se a gente sabe, a gente se prepara. Então, Jesus está dizendo aqui, olha, ele conclui no verso 44, dizendo assim: por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, esse alerta aqui não é para os incrédulos, esse alerta aqui do Senhor Jesus é para a igreja, para estarmos vigiando, apercebidos, despertos. Não é tempo de dormir, não é tempo de cochilar, não é tempo de baixar a guarda, não é tempo de relaxar na vida espiritual, é tempo de buscar mais a Deus, é tempo de estar mais envolvido com a igreja, é tempo de orar mais, é tempo de ler mais a Bíblia, é tempo de mais santidade, é tempo de mais responsabilidade, é tempo de mais compromisso, mais comprometimento com Deus, porque nós estamos chegando nos últimos dias, nos últimos tempos, ok? Lucas capítulo 12, versículos 35 a 40. Alerta para a igreja. O arrebatamento, como a gente tem dito domingo passado, e estou frisando e reforçando hoje, é algo inesperado, é algo que pode acontecer a qualquer momento, sem aviso prévio. Jesus não vai avisar. Jesus vai vir até as nuvens e vai arrebatar a igreja. A palavra arrebatar significa raptar, tirar, bruscamente, retirar. Então, é esse sentido da palavra arrebatar, tirar bruscamente, raptar. Quer dizer, Jesus vem até as nuvens, num piscar de olhos, aqueles que dormiram em Cristo acordam, ressuscitam, aqueles que estão vivos são transformados e nós subimos juntos e encontramos com Jesus nos ares. É algo invisível, ninguém vai ver, ninguém vai perceber. Só os salvos vão passar e experimentar isso, ok? Lucas capítulo 12, versículos 35 a 40. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa,
e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Olha a figura aqui do ladrão, novamente, né? E Jesus usa essa ilustração. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa, assaltar, roubar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Esse termo Jesus usa, estejam vigiando, vigie, traz a ideia de um velório, né? Quando você participa de um velório, as pessoas estão vigiando, estão velando, né? A palavra velar, vigiar, significa isso, estar atento, acordado. Então, principalmente antigamente, né? Hoje em dia, você sabe que você às vezes está num velório e dá certas horas da noite, alguns cemitérios baixam as portas e as pessoas vão embora, depois retornam. Mas principalmente antigamente, às vezes os corpos eram velados dentro de casa, nas casas de família, as pessoas ficavam ali a noite toda em vigília, acordados, conversando, tomavam um café e ficavam ali vigiando, velando. Então, quando a Bíblia usa esse termo, essa expressão, para a gente estar velando, a gente estar vigiando, vigilante, significa fique acordado, não durma, não cochila, se mantenha acordado, desperto, né? E Jesus aqui diz, ele pode vir na segunda vigília, ele pode vir na terceira vigília, quer dizer, durante a madrugada, nas horas da madrugada. Então, nós estamos dizendo estar acordado espiritualmente, não é que você não vai dormir à noite. Jesus pode vir à noite e você está dormindo, mas você ser salvo. O sentido aqui é estar acordado espiritualmente, ok? Estar vigiando é estar acordado espiritualmente, não dormir espiritualmente, não dormir na fé, não vacilar na fé, ok? Estar acordado e atento no sentido espiritual, não fisicamente, mas no sentido espiritual, correto? Então, esse segundo alerta aqui é para nós, para a igreja, estarmos atentos, alertas, vigiando, porque Jesus há de vir arrebatar a igreja qualquer dia, qualquer momento. Uma outra questão, indo para o final do nosso estudo, a igreja não está esperando o anticristo. Quer dizer, quando a gente fala aqui do anticristo, da besta, do falso profeta, é a nível de entendimento, de conhecimento, né? Mais à frente nós vamos estudar, por exemplo, o que vai acontecer durante a grande tribulação aqui na terra. É isso a fim da gente saber, a nível de conhecimento, da gente entender, mas nós não participaremos disso, nós não estaremos, nós esperamos, cremos, estamos vigiando, né? Nos esforçando para subirmos no arrebatamento. Então, é só a nível de conhecimento para a gente saber. Então, a igreja não está esperando o anticristo, não está preocupado com o anticristo, o que ele vai fazer, não vai fazer, porque nós esperamos e cremos que quando o anticristo dominar aqui na terra, nós teremos subido no arrebatamento, não vamos estar aqui. Então, a igreja não está esperando o anticristo, mas está esperando quem? Cristo. O momento do seu encontro com ele nos ares, mediante o arrebatamento. Agora esse fato, o arrebatamento, deixará o caminho aberto para a manifestação do anticristo. Esse detalhe é importante que você entenda. Nós não estamos esperando o anticristo, nós estamos esperando Cristo. Agora, quando o Cristo vier nas nuvens, nos levar, nos arrebatar, o caminho vai ficar aberto para a manifestação, para a atuação do anticristo aqui na terra. Então eu quero chamar a sua atenção para essas palavras de Paulo, na segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 a 10. Nós estamos indo ao final já do nosso estudo, ok? Mas fechando aqui para você entender o que acontece aqui na terra, né? Como o arrebatamento abre caminho para a manifestação e o anticristo, Satanás, realmente tomar todo o controle dessa terra. Presta atenção nisso, olha. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Quando Paulo está falando sobre arrebatamento e sobre a manifestação do anticristo, de Satanás, esse líder mundial que será usado pelo diabo para dominar esse mundo, ele diz o seguinte:
E agora vós sabeis o que o detém, o que o segura, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, já há vislumbres do mal, já há sintomas de que o mundo está debaixo das mãos do diabo. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Lá na frente isso vai acontecer, na segunda volta de Jesus. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Presta atenção nisso. Paulo está dizendo aqui que quando o anticristo se manifestar e tomar o controle dessa terra após o arrebatamento da igreja, ele será usado com o poder do diabo, ele receberá um poder, uma autoridade do diabo para realizar sinais e prodígios de mentira. Isso é muito sério, porque há muitas pessoas hoje que vivem correndo atrás de sinais e prodígios. Há pessoas que vivem correndo de um lado para outro, impressionado com sinais, prodígios. Olha, está acontecendo milagres ali, deixa eu correr lá, vamos para lá. Olha, há uma pessoa ali que, nossa, como ele é usado em sinais, há uma manifestação, há milagres, há prodígio, corre para lá. Correndo atrás de sinais, de manifestações de coisas sobrenaturais, né? Não estou dizendo com isso que Deus não opera, Deus faz milagres, faz, a nossa igreja faz, cura, liberta, responde oração, Deus faz. Mas cuidado com esse tipo de pessoa que sai procurando sinais, impressionado com manifestações sobrenaturais em todos os lugares. Porque quando a igreja for arrebatada, o anticristo ele vai se manifestar nesse mundo, esse líder, esse homem, esse líder mundial, fazendo sinais com poder e prodígios, mas usados pelo diabo. Cuidado, porque Deus opera sinais, mas o diabo também opera. Cuidado, não fica correndo atrás de sinais e manifestações espetaculares, porque você precisa ver qual é a fonte dessa manifestação, qual é a fonte desses sinais, desses prodígios, porque até Satanás ele pode se manifestar e usar pessoas com milagres. Cuidado com isso. Então eu repito o versículo 9. A esse, o anticristo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Olha como isso é sério. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O que Paulo está dizendo aqui? Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: há pessoas que não querem aceitar a verdade hoje e amanhã eles vão aceitar a mentira. Há pessoas que não querem ouvir os verdadeiros servos de Deus e servos de Deus que estão pregando a verdade, fazendo a obra de Deus com seriedade hoje. Amanhã, depois do arrebatamento, eles vão seguir os falsos líderes e vão acreditar na mentira. Por quê? Porque eles rejeitaram a verdade. Eles não receberam a verdade, eles se recusaram à verdade para se salvar e futuramente eles vão se apegar ao erro, à mentira e vão dar crédito à operação de sinais e milagres operados pelo diabo nessa época. Ok? Enquanto boa parte dos judeus ainda espera o Messias, o Espírito Santo está preparando a igreja, o corpo de Cristo, que aguarda o arrebatamento que estará com ele no céu, enquanto a grande tribulação estiver ocorrendo na terra. Ok? Os judeus esperam a manifestação do Messias. A igreja já recebeu o Senhor Jesus Cristo, o Messias, né? E aguarda a sua segunda volta para arrebatar a igreja. Veja que a manifestação desse iníquo não será para a igreja de Cristo, mas para os que rejeitaram a verdade, conforme nós lemos aqui nesse texto, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9 e 10. A manifestação do iníquo, do homem da iniquidade,
do anticristo não será para nós, para a igreja, porque neste momento a igreja já estará com Jesus nos ares. Será para aqueles que rejeitaram a verdade. Nós vamos concluir esse estudo, queridos, com a conclusão dizendo algumas coisas. Alguns creem que a igreja passa pela grande tribulação. É aquela corrente que eu comentei domingo passado, dos tribulacionistas ou pós-tribulacionistas. Aquela corrente que diz que a igreja vai passar pela tribulação. Qual é o argumento deles? Seria uma espécie de fogo refinador, levando o cristão a um estado geral de purificação para o encontro com o noivo, Porém, isso é um risco herético. Por quê? A igreja não é purificada e salva mediante sacrifícios e sofrimentos pessoais. Quer dizer, a igreja não precisa passar pela grande tribulação para ser purificada, né, e salva, ok? Porque ela não é purificada mediante sacrifícios e sofrimentos, mas pelo sacrifício de Jesus, através do sangue derramado na cruz do Calvário. A igreja creu nesse sacrifício e deu prova disso, confessando Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor. Então a igreja não precisa passar pela grande tribulação como se fosse uma espécie de fogo refinador para ser purificado dos seus pecados, como se fosse um purgatório. Isso é heresia, isso não tem base bíblica. A igreja, ela é salva, ela é purificada dos seus pecados mediante o sacrifício expiatório do Senhor Jesus Cristo, do sangue derramado na cruz do Calvário. A igreja creu nesse sacrifício e foi salva mediante a fé, foi salva pela graça mediante a fé, como Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. No verso 9 ele diz, não vem das obras para que ninguém se glorie, nós somos salvos pela graça mediante a fé no sacrifício substitutivo do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário em nosso lugar. Então, distinguida essa diferença que destaca o arrebatamento da grande tribulação, estejamos atentos, pois a qualquer momento a trombeta toca, né? Só vai ouvir quem estiver dormindo. É da mesma maneira como acontece quando você está dormindo e o despertador toca, você acorda, ok? Aqueles que morreram em Cristo, eles estão dormindo. Eles vão ouvir o sinal e vão despertar, vão acordar, como o despertador acorda a gente pela manhã quando a gente está dormindo, né? A trombeta toca e o noivo vem nos ares para receber sua noiva desposada. Mateus capítulo 25 e versículo 6, nosso último versículo desta manhã. Mateus 25, 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. A parábola das 10 virgens, né? Aqui em Mateus capítulo 25, versículos 1 até o 13, ok? O noivo vem, uma hora inesperada, aqueles que estão prontos, vai ao encontro do esposo e aí ocorre o casamento, ok? Então nós vimos aqui nesta manhã, na aula de hoje, sinais que antecedem o arrebatamento. Todos os sinais, os sintomas, as evidências que mostram que o arrebatamento está às portas. Domingo que vem, nós vamos ver o que acontecerá no céu com o arrebatamento, com a igreja, né? Após o arrebatamento, a igreja sobe, vamos ver o que acontecerá lá no céu durante 7 anos, depois nós vamos ver o que acontecerá na terra durante os 7 anos, ok? Para depois estudarmos sobre a segunda volta do Senhor Jesus, já com a igreja em glória, de uma forma visível, em que todas as pessoas verão, né, depois desses 7 anos. Mas no domingo que vem, não perca a nossa aula, será muito interessante, porque nós vamos ver, a igreja sobe com Jesus, enquanto com Jesus, e aí o que acontece lá no céu, durante os 7 anos da grande tribulação aqui na terra, o que vai acontecer com a igreja e Jesus lá no céu? É muito interessante, maravilhoso, imperdível, tá bom? Domingo que vem a gente prossegue então, vendo desse ponto do nosso estudo, o que acontece no céu com a igreja depois do arrebatamento. Deus abençoe a sua vida, seu coração, nesse dia de domingo, lembrando que à noite nós temos o nosso culto de Santa Ceia, tá bom? 7 horas estaremos juntos, um tempo de louvor, ministração da palavra, e logo após a palavra nós vamos ter
também o nosso momento da ceia. Você separe o suco de uva aí, separe o pão, se reúna com a sua família e nós vamos cear juntos. Amém? Quero orar, agradecendo a Deus pela nossa aula de hoje e pedindo a bênção de Deus por o restante do nosso dia. Pai Celestial, eu quero te agradecer e te louvar por esta manhã abençoada na tua presença, Deus. Obrigado pelo estudo da tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo alerta que o Senhor nos traz através da tua palavra. Estarmos atentos, vigilantes, porque estamos chegando nos últimos tempos. Como diz o cântico, tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. Olhamos à nossa volta e os sinais estão aí. As evidências, as dores de parto, os sintomas de que ocorrerá o arrebatamento da igreja. Obrigado, Deus, por nos alertar. E eu oro, Deus, para que o teu povo, a tua igreja, os irmãos que nos assistiram nesta manhã, tenham entendido a tua palavra, Senhor. Esta palavra venha trazer um fortalecimento, uma renovação na nossa fé, na nossa confiança, na nossa esperança no Senhor. O Senhor disse na tua palavra: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus, tudo que o Senhor disse na tua palavra tem se cumprido cabalmente. Cada vírgula, cada ponto, cada palavra, cada texto, cada profecia tem se cumprido integralmente, Senhor. E nós cremos que tudo isso que nós temos estudado, quando o Senhor nos revela o futuro, também estará acontecendo. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor renove a nossa fé, que se houver pessoas que estavam desanimadas, frias, confusas, elas sejam despertadas pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor aplique essa palavra em cada vida e cada coração. Deus abençoe o restante do nosso dia, abençoe o nosso culto de Santa Ceia, hoje à noite, Pai. Abençoa o teu povo, guarda, protege todo mal, todo perigo, supra a necessidade de cada um dos teus filhos. Nós oramos agradecidos por mais essa escola bíblica dominical, por mais esse domingo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.